Sejam muito bem-vindos a mais um Coachellas Podcast. Eu sou Isadora, advogada empresarialista e sócia da BVIP Advocacia. Eu sou Carla, CEO da Assim. Hoje, infelizmente, Laurinha também não pôde participar conosco, mas na próxima provavelmente ela estará presente. Estamos aqui hoje com a doutora Paula Fittbeck. Doutora, muito obrigada por ter comparecido. Para nós é uma honra poder entrevistá-la. Doutora tem um senhor currículo, originária de Cascavel, morou em Londrina por 8 anos, hoje reside em São Paulo. Se formou em medicina aqui pela Universidade Estadual de Londrina. Depois fez residência e doutorado pela USP de São Paulo e estágio na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Hoje faz parte do corpo clínico e societário da Clínica Mãe, tanto em São Paulo quanto em Londrina. Senhor currículo, hein, doutora? Vamos lá, doutora. Vamos lá. Bom, considerando toda essa vasta experiência, a gente queria saber, doutora, quando que você soube que queria ser médica, assim? Quando que você teve essa ficha caindo na sua vida? Bom, meu pai é médico. Meu pai é ginecologista em Cascavel. E eu e minha irmã, a gente sempre ia passar visita com ele. Sempre de domingo, ver o berçário na época. Legal. Então, assim, era algo que eu fazia, mas isso ainda não tinha me despertado. Quando eu tinha 13 anos, eu li uma obra fictícia de 3 médicas residentes, né? Elas eram 3 residentes e era uma história, assim, bem bacana de um hospital, da vida das médicas residentes. Então, com 13 anos, depois que eu li esse livro, daí eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Que exatamente. Legal. Que legal, é interessante, era bem jovem, né? E já se apaixonou tanto, assim, pela área, isso é muito importante. Ver como exemplo faz parte, né, da vida. E o livro também, sabe? Eu sempre gostei muito de ler, então eu acho que, né, assim, ter visto como que era a vida. Sim. Apesar das dificuldades, que no fim acho que o livro até estava menos difícil do que foi, mas foi realmente aos 13 anos, isso eu nunca vou me esquecer. Assim. Eu me lembro quando eu me interessei por direito, foi por causa de Legalmente Loira. Tudo bem que eu já tinha, assim, um perfil. Quando eu tinha 8 anos, eu fiz um contrato de mesada com a minha mãe. Depois eu rasguei, porque eu via que eu ganhava mais, né, do que a mesada. Mas, assim, quando eu vi Legalmente Loira, eu tava numa fase bem menininha. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Depois mudei, aí voltei, enfim. Aquela loucura. E, doutora, se você não fosse médica hoje, o que você acha que seria? Eu, apesar do meu pai ser médico, todo o restante da minha família é de advogados, né? Então, eu sempre fui um pouquinho exagerada, né? Uhum. Então, se eu não fosse médica, eu queria fazer diplomacia. Eu queria ser diplomata e ser, tipo, uma consuleza, algo fora, fazer Rio Branco. Eu sempre tinha sonhos um pouco grandes, Então, seria assim, eu teria feito, acho que, talvez direito antes, né? Isso, e daí depois... Ou relações internacionais, né? Geralmente o pessoal faz. E de ser diplomata. Eu tive interesse também. Depois que eu descobri a quantidade de línguas que você tinha que aprender, eu desisti. Não, eu não esperava essa resposta. Não, Paula, eu esperava qualquer coisa menos diplomata. Eu falei que ela ia se surpreender. E, Paula, você comentou sobre os desafios, né? Você falou, o livro era até mais fácil do que foi. Quais foram os seus principais desafios na carreira? Aqueles pontos, sabe, que marcam ali, que você sempre se lembra. Eu acho que o mais difícil foi o primeiro, porque eu precisei sair de casa muito cedo. Como eu morava em Cascavel e naquela época não existia faculdade, nem terceirão, não tinha nada em Cascavel, né? Então eu precisei sair com 16 anos da minha família e vir para Londrina. Eu morei com os meus avós, né, um tempo, mas o meu núcleo familiar. Então eu fiquei longe do meu pai, da minha mãe, meu irmãozinho. Então, assim, eu acho que isso me afastou muito da minha família. E isso acabou que foi algo que não voltou, né? Então, eu vejo minha filha hoje, eu falo, eu não vou deixar ela sair tão cedo, porque apesar de ter dado tudo certo, é algo que foi um vínculo, assim, difícil e que permaneceu o resto da minha vida, assim.
Depois foi sair de Londrina e chegar em São Paulo sozinha também, né? Sim, então, eu lembro que eu fui de carro. Muito grande, né? E aquela época a gente não tinha nem GPS direito. Então, era aqueles mapas. Nossa, vocês nem lembram, porque não é da época de vocês. Gente, eram mapas e minha mãe me levou com aquele carrinho assim pequenininho. Eu lembro assim, chegar em São Paulo e quando chovia, sabe? Então, assim, o chegar em São Paulo realmente foi difícil. E daí, depois, eu acho que foi realmente a decisão o que eu ia fazer de especialidade, né? Que eu tinha um desejo antes de fazer mastologia, mas acabou que a reprodução me escolheu, né? Então, essa decisão também, principalmente no momento que eu optei por sair do serviço que eu estava, que foi um serviço muito importante, onde eu aprendi tudo que eu sei hoje, né? Que era o maior serviço que tinha no Brasil, e ter minha carreira solo, né? Então eu tive que fazer essa opção, né? Ou eu ficava nesse serviço, que era um serviço muito bom, né? Estruturado, mas eu seria parte do todo, né? Ou eu faria meu nome, minha carreira. Então essa decisão foi difícil. Decidir isso? Então, o que me ajudou muito foi o meu sócio, hoje, que ele também era dessa clínica, saiu e ele me chamou. Então, assim, ele é uma pessoa muito séria, muito confiante, e ele me apoiou bastante na decisão. E o fato da Helena, minha filha, tá com menos de 2 anos. Então, eu tinha, neste outro serviço, geralmente carga horária de 10, 12 horas, não tinha sábado, não tinha domingo, né? Então, eu trabalhei durante 7 anos e meio, eu falo, direto. De Natal a Natal, direto, sem nenhum dia mesmo. E isso foi importantíssimo para minha vida. Mas quando ela nasceu, eu tinha que escolher também. Eu vou continuar assim, né? Eu vou perder um pouquinho da vida da minha filha, ou vou, né, me dedicar. Então, isso também eu consegui. Então, eu comecei a trabalhar até ela fazer 5 anos, meio período. Entendi. Então, eu consegui acompanhar a minha filha, mesmo porque eu sou sozinha lá, eu e o pai dela, né? A gente não tinha nenhum apoio familiar. Então, eu consegui fazer isso. Então, a minha filha me ajudou muito a decidir. Que legal. Isso é uma preocupação que eu particularmente tenho, porque eu ainda não sou mãe, tenho intenção de ser nos próximos anos. E isso fica martelando, né, na nossa cabeça. Acho que toda mulher que tem vontade de ser mãe fica pensando nisso. É um equilíbrio muito delicado entre a vida profissional e a de mãe, né, a vida materna. Eu sinto que eu vou sofrer com isso. Quando eu estiver no trabalho, eu vou ficar com culpa pensando em estar lá. Quando eu estiver com a filha, eu vou ficar com culpa pensando no trabalho. É um sofrimento diário. E isso não melhora. Eu falo, quando às vezes minhas pacientes, minhas amigas, assim, essa culpa, esse equilíbrio dos pratinhos e esse sofrimento entre a carreira e a maternidade, eu acho, pelo menos até hoje, não passou. Eu acho que nunca acaba, na verdade, né? E doutora, o que te motivou? Você comentou que a reprodução te escolheu. Como que aconteceu isso? Que essa é uma dúvida de muitos, né, graduandos ali que estão se especializando na escolher essa especialidade, o caminho que vai seguir durante a vida. Eu estava no 2º ano de residência lá no HC, né? Então, ali a gente tinha muito contato, né? Então, é o que eu sempre falo para os estudantes de medicina, né, que o mais importante é realmente fazer uma boa residência, né, que é onde você vai realmente ter as principais oportunidades. E eu estava dando uma aula na reunião da ginecologia e o Dr. Paulo Serafini, que era o antigo dono dessa clínica, que foi a maior clínica do Brasil, né, por um tempo, veio me convidar. Então, porque ele conhecia o Dr. Ricardo Mendes Alves Pereira, que é daqui de Londrina, que é como se fosse assim meu mentor na vida desde sempre. E ele veio se apresentar, que ele conhecia o Dr. Ricardo, se eu não queria conhecer a clínica dele. Que legal. E daí eu conheci o Dr. Paulo de nome, falei, não, quero, doutor. Daí eu lembro dele falar, então tá, então domingo 6 horas da manhã você esteja lá. Nos próximos 7 anos e meio, domingo, 6 horas da manhã, eu estava lá. Eu nunca vou esquecer dos domingos, 6 horas da manhã. Era o horário dele, gente. Ele amava domingos, 6 horas da manhã, e começava a trabalhar domingo, 6 horas da manhã, e todos os outros dias, mas domingo também. Então, o negócio foi dele assim. Era o domingo. Então, daí eu acabei saindo da área da mastologia, que era o que eu achava que eu ia fazer. E desde então eu não parei mais de trabalhar com reprodução. Isso foi em 2006.
Que bacana. E como que era o mercado nessa área de reprodução assistida, doutora? Porque assim, eu não sei se é porque nós estamos chegando numa idade em que é mais comum falar sobre ter filhos, ou se é porque de fato houve uma mudança no geral, tanto de repente na saúde, no acesso à informação das mulheres, ao acesso à informação, né? Porque teve essa questão da rede social e isso facilitou muito o acesso à informação em vários sentidos. Então, eu particularmente fico um pouco perdida sobre esse mercado. A doutora acha que tá igual? Era na época em que a doutora começou? Como que a doutora enxerga isso? Era completamente diferente. Completamente diferente. 100% diferente. Era uma área muito restrita. Era uma área que basicamente não tinham mulheres. Hoje em dia ainda não tem. A gente foi agora num congresso brasileiro, você vê assim, tem, mas é um pouco ainda a proporção curioso diferente. isso, né? Então, assim, era uma área muito machista e eu lembro que eu e as outras duas colegas eram as únicas médicas, assim, de muito poucas clínicas mesmo no Brasil, em São Paulo. E era muito mais inacessível ao público, era muito mais caro, era uma técnica nova, ainda né? Imagine, o primeiro bebê de FIV é de 78. Sim. Né? Então, os resultados eram infinitamente menores, a gente não tinha transferência. Hoje em dia, a gente tem biópsia, fazem blastocisto, que são, assim, técnicas totalmente evoluídas, com resultados muito melhores. A gente tinha menos da metade, então mudou muito. E mudou muito rápido, né? Então... Sim, foi extremamente rápido. Eu me lembro até hoje, se falava bebê de proveta. Exato. Isso mesmo. E carregava até um certo estigma, assim, um bebê de proveta, parecia uma coisa, assim, completamente antinatural. E como, de fato, mudou a mentalidade das pessoas em pouquíssimo tempo, porque isso foi em 2000 e alguma coisa. Exato. Que eu me recordo. Sim, o João Paulo II, quando nasceu a Louise Brown, logo depois fez uma publicação no Vaticano falando esse termo bebê de proveta, né, se opondo. Então é uma área que crítico, passou por muitas dificuldades nessa relação realmente, né, com a sociedade, com religiões e assim por diante, mas que foi ao longo do tempo, né, se estendendo. Hoje em dia a gente tem várias indicações e faz parte, hoje eu vejo do cotidiano, assim, de meninas como vocês, né? Que hoje em dia me procuram para congelar óvulos, para se programar. Nem existia congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos era experimental até 2013, entendeu? Então, assim, loucura, são técnicas muito novas e que evoluem muito rápido, né? Sim. Então, não é o nosso objetivo aqui hoje, mas... se vocês soubessem o tanto de técnicas, né, que tem, tudo, vocês iam se surpreender mesmo, né? E como você lida com isso? Sempre escutando os relatos das suas pacientes, de tudo que você compartilha, todo mundo fala isso. A doutora Paula é muito humana. Então, como que você lida, Paula, com essas explicações todas com os seus pacientes? Porque são coisas, assim, muito técnicas, complexas, para aquela mulher que já está um pouco mais sensibilizada em algum momento. Como que você faz essa abordagem, essa explicação de que não é antinatural, que é um bebê? Porque tem muito disso ainda, né? Dentro dos fóruns, das discussões. Eu tenho muitas vezes dificuldades, principalmente nessas questões, às vezes, de tabus familiares, religiosos, né? Eu aprendi, né, que eu era assim. Teve um tempo na medicina que eu tentei não me envolver muito, né? Porque eu sofro muito junto, Então, assim, essa minha relação acabou sendo difícil no começo com os pacientes, por mim, porque realmente... Mas eu vi que era o meu jeito, entendeu? Então, eu aprendi a conviver com isso. Mas até hoje, eu sofro, a gente sente, a gente se envolve. Eu vi que, para mim, não ia ser diferente, então eu aprendi a trabalhar dessa forma. E eu aprendi muito com o Dr. Paulo e com o Dr. Ricardo a ser assim, sabe? Então, era a forma de medicina que eles faziam. Essa mais personalizada, mais humana, mais individualizada. Então, é a medicina que eu sei fazer. Às vezes demora, né, para você tentar explicar para paciente, daí tem aquele resultado que às vezes não dá certo 1, 2, 3 vezes, Exato. né? Então realmente assim, é um equilíbrio, né, de emoções, e você também tem que ser técnico, né, porque você não pode só realmente, né, Sim. Então realmente é uma especialidade que envolve muitos desafios em todos os sentidos, né? Mas que é muito bom, né, realmente assim o final, né? Então aquele
o sucesso nosso é para sempre, né? Então é uma família, são sonhos. É mudança numa vida, né? Eu acho incrível, é um assunto que me fascina muito, assim, sabe? Porque eu acho um contrassenso gigantesco. Viraram para as mulheres e tá aqui a pílula, agora você pode decidir quando você tem filho. E não é bem assim, porque deram as opções para não termos filhos, mas ninguém falou sobre quando nós quisermos ter os filhos, né? E aí eu senti que as informações para as mulheres ficaram jogadas, no início inexistentes até. Como a doutora comentou, na época não se falava em meninas da nossa idade, ali nos seus 25 a 35 anos, falando sobre congelamento de óvulos. Era, vou trabalhar, vou conquistar o meu patamar, e aí, a hora que eu tiver numa situação confortável, eu vejo sobre ter filhos. Não havia essa programação. E isso é muito cruel, né, com as mulheres. Exato. Hoje, graças a Deus, já tem essa evolução aí na medicina em que a gente pode ter um cenário diferente. E, doutora, eu queria saber, considerando isso, né, e o quão delicado e bonito é essa questão da fertilidade, o que faz a doutora levantar todos os dias, assim? E se houve alguma situação específica ao longo de toda a sua carreira que, de alguma forma, te marcou pessoalmente? A medicina reprodutiva, como você mesmo falou, ela é muito desafiadora, né? Por mais que a gente tenha alcançado já, né, uma certa, assim, posição na carreira, os desafios são constantes, né? Então, como você citou, uma menina de 30, 35, né? Então, assim, quem tem que alertar essa menina não sou eu. Quando ela chega, ela já passou pelas dificuldades. Então, é o ginecologista geral, né? Que às vezes, 30, 35, óbvio, ainda tá cedo, mas ainda não é tanto. Sim, então, a gente tem que começar a alertar essas meninas antes dos 30, né? Eu atendo, às vezes, meninas de 40, 39, que não sabiam que podia não conseguir por causa da idade, né? Então, eu acho e às vezes, que exames básicos, às vezes, né, doutora? Não, simples, exato. São exames simples que você não entende, né? Como, às vezes, mulheres super bem-sucedidas, né? CEOs, como a gente estava falando, né? Então, assim, e quando elas ouvem o não e a vida com a idade da mulher, ela vem ou não em 100% das vezes, independente de quem ela seja, é muito complicado. É uma barreira biológica, né? Não tem como. E é para todo mundo, né? Então, eu acho que o que me move realmente é isso. A gente tentar alertar o máximo possível e chegar a uma época da reprodução que a gente vai estar, assim, né? Essa preparação e essa informação vai ser geral, né? E, infelizmente, ainda não é, né? Então, a gente estava conversando sobre isso antes ali. O quão simples seria numa primeira consulta ginecológica, já fazer uma avaliação dessa paciente. A gente estava falando muito sobre a questão da endometriose, né? No nosso meio, nós temos muitas pessoas operando essa questão da endometriose, que descobriram tardiamente e que impacta na fertilidade, e isso não era identificado, né? Então, você pode ter endometriose. Não, mas só tomar um anticoncepcional que tá tudo certo. E fica essa questão muito vaga ainda na saúde da mulher, Nós fazemos muito preventivos para N casos de doenças, mas não faz esse preventivo. Exato. E isso me revolta um pouco. Imagine a gente. A endometriose e a infertilidade é a mesma coisa, na verdade, exatamente. Sim. Você tocou num ponto importantíssimo. E que não é que não tinha ou que era difícil, é que não foi perguntado, não procurou e não pediu o exame certo, né? Então, elas se confundem muito porque realmente elas têm uma correlação muito grande, né? Então, às vezes, você poderia ter uma vida completamente diferente daquela paciente no sentido reprodutivo se tivesse sido feito no momento certo. Né? Então, ainda estamos longe. Então, assim, a nossa principal motivação é a gente conseguir alertar o máximo possível. Mudar esse protocolo, né? Mudar. Legal. E o que você mais se orgulha de ter feito, Paula, na sua carreira? Olhando para tudo hoje. Que eu mais me orgulho? Eu acho que foi essa decisão realmente de ter conseguido ser Paula Fitbeck, assim, por mim mesma, né? Óbvio, eu tive ajudas, né? Eu tive o Alfonso, eu tenho uma formação boa, eu tive o Dr. Ricardo, o Dr. Paulo, mas eu acho que essa possibilidade de conseguir crescer por mim mesma, isso... Porque foi uma decisão bem difícil, né? Então, exigiu muita coragem. Eu até olho hoje em dia, talvez, acho que eu era mais nova,
não sei se hoje eu teria a mesma coragem, Sim, entendeu? sim. Então eu acho que eu Que realmente legal. tomei uma decisão assim difícil e deu certo, podia não dar, como tudo na vida, né? Mas eu me orgulho dessa coragem. Que legal. E Paula, é muito interessante entender como o médico se vê numa transição de médico para empresário, que hoje é o seu caso, estando ali trazendo a clínica para Londrina. Lá em São Paulo você tem um time seu, né? Então todas as pessoas que te auxiliam. Como que você se identificou que hoje eu não sou só a Paula médica, eu sou a Paula empresária que faz a gestão de pessoas? Como que é essa relação para você? Foi um processo, né? Não é do meu perfil essa questão empresarial. Acho que talvez até porque eu tenho muito essa parte humana, sou mãe, então eu sempre tive muita ajuda nisso. Eu acho que eu acabei deixando isso um pouco de lado, né? E quem me ajudou muito, na verdade, foi meu marido, né? O Thiago, que ele é muito, né? A visão dele empresarial é assim. E você também, né? Vocês dois, na verdade, né? Vocês me mostraram que era possível, né? E eu, obviamente, não tô sozinha nisso, né? Então, com o apoio de vocês, mas foi realmente está sendo ainda um grande desafio, porque é uma mudança um pouco de paradigma ali, de né? mentalidade, na minha vida, né? Mas isso é legal, doutora, porque assim, sabendo que você tinha uma certa barreira pessoal em mudar essa mentalidade, se apoiou em outras pessoas que já tinham essa mentalidade, já trabalhavam com isso. Nós temos alguns clientes, já tivemos, enfim, em que nós percebemos que há ainda um receio muito grande, uma barreira muito grande em tanto mudar a mentalidade para o de empresário, porque são cabeças completamente diferentes, quanto para se apoiar em pessoas que sabem sobre, sabe? E aí vira aquela empresa... não é nem uma empresa, nem um médico profissional liberal, fica aquele limbo e acaba gerando uma série aí de passivos para o próprio médico, porque ele não consegue ter essa visão ou delegar isso para uma pessoa que tem essa visão. Então, só o fato da doutora conseguir ter essa mentalidade de buscar ajuda, né, em pessoas próximas que podem, já é de suma importância, assim, muito legal. A gente tem que aprender, né? Eu acho que eu nunca tive vergonha e medo de aprender e ser realmente aceitar que eu não sei e o que eu preciso aprender é aquilo, né? Exatamente. E a gente tem pessoas, sempre vai ter gente melhor que a gente para ensinar aquilo que você não sabe. Exatamente. Então acho que você tem que também abrir os olhos para isso, para sempre estar aprendendo, né? Exatamente. E como funciona o time por trás da doutora Paula? Quem que dá essa sustentação ali no dia a dia dos seus atendimentos? Olha, quando eu mudei, né, de vida, todo o esquema da clínica já tinha sido meio que coordenado pelo Alfonso. Então, eu tive um modelo que deu certo e eu consegui replicar esse modelo e, assim, modéstia à parte, de uma forma muito boa. Em alguns aspectos até melhor e vice-versa. Então, a gente trocou muito conhecimento em relação a isso, né? Então, a gente tem, hoje em dia, uma equipe de biomédicas, né? Que são meninas incríveis, né? Que nos ajudam e nos apoiam e que realmente o atendimento global para paciente com elas, ele é totalmente diferenciado, né? Então, é muito difícil com todo o volume que a gente tem, né? Com Londrina, São Paulo, e você conseguir, né, fazer tudo sozinho. E é difícil também você conseguir confiar alguém que vai estar fazendo por você, né? Então, eu acho que eu tive sorte realmente de ter aí a Amanda no início, né? A Patrícia, que me ajuda na questão cirúrgica. A Patrícia eu conheço desde 2006, desde a Huntington. E agora a Helena. Então, eu acho que você ter pessoas que você confia e que acreditam no seu trabalho, entendem como é o seu trabalho, é fundamental. Isso acho que para todas as áreas, né? A gente não consegue fazer sozinho, a questão de delegar, né? Que aparecem basicamente todas as nossas entrevistas. E era uma das nossas perguntas. Como a doutora Paula delega para as outras pessoas? É algo difícil para você? É tranquilo passar orientações e funções? Você gosta de centralizar tudo? Como que você se vê nesse sentido? Eu gosto de centralizar. Eu acho que eu sou um pouco mais
difícil de, assim, deixar sem a minha supervisão. Mas eu aprendi, né, a delegar, né? E as meninas entenderam também que elas fazem, mas eu fiz, elas sempre me dão um feedback, sabe? Então, eu aprendi isso, mas não vou falar para você que é fácil, porque eu tenho medo, eu sou um pouco centralizadora com as minhas pacientes, não no sentido ruim, mas é que a gente fica insegura, né? Às vezes, e são fatos delicados. Hoje em dia, muito menos, né? Até porque elas já têm uma experiência grande, né? Mas a gente foi construindo, né, essa confiança e hoje eu tô muito melhor. Muito melhor. Aqui nessa mesa, então, temos 3 pessoas centralizadoras. Eu e a Isadora centralizamos tudo também, gente. É terrível. Chega uma hora que a gente não aguenta e uma reclama pra outra e daí a outra joga na cara. Mas você pode delegar. Deixa que eu faço também. Exatamente. Isso. E doutora, agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado um pouco. Puxa, vai. Como que a doutora enxerga a importância de uma gestão jurídica para uma clínica médica, ou um médico liberal que seja, principalmente falando de questão de fertilidade, né? Que é uma questão tão delicada, assim. Como que a doutora enxerga isso, essa necessidade? Como eu te falei, eu venho de uma família de advogados, né? Então, tudo que eu fiz na minha vida sempre teve, assim, contratos às vezes até exagerados, né? Nunca exagerado. Exato, isso que minha mãe e meu irmão falam, né? Então, isso sempre foi uma preocupação que eu tive, aprendi a ter, né? E na área da reprodução assistida, eu não sei se você já chegou a ver, existe um vácuo muito grande nessa questão jurídica, né? Não existem leis específicas. Exatamente. Existem resoluções. Eu cheguei a olhar bem por cima. Mas teve uma outra questão médica, inclusive que eu precisei entrar em contato com uma das minhas melhores amigas, que é médica, hoje está se especializando em cirurgia pediátrica. Porque eu não conseguia compreender a questão dos protocolos. Porque, de fato, não tem legislação sobre isso. Então, eu só podia me respaldar nos protocolos médicos, né? Que não deixam de ser normativas, né, médicas, mas lei não existe. Exato. Nós somos regidos pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina e pelas portarias da Anvisa, né? Então, você não tem uma legislação. Não existe. Então, todos os termos, né, de todos os tratamentos, eles têm que ser muito complexos. As pacientes reclamam muito, com razão, né? Porque são gigantes, gente. Gigantes, assim. A gente vê, é difícil, mas você tem que ter contemplado tudo lá, porque já aconteceu muito problema no mundo com a reprodução assistida, né? Então, imagine assim, é só pensar em um fator assim, pós-mortem. Então, tem um embrião e um dos parceiros morreu e o que faz com o embrião? E já teve caso da família transferir, sabe? Então, assim, tudo isso... Situações muito específicas. Exato. Tudo isso ao longo da vida, né, da reprodução, foi se acertando, foi tendo as resoluções. Hoje em dia, os termos, eles contemplam quase tudo, né? Mas é óbvio, você sabe melhor que eu, como não tem legislação, a lei pode sempre ter uma brecha. Muito vago, exatamente. Então, é complicado e é muito importante, né? Às vezes, os pacientes reclamam, né? Mas tem que assinar. Eu falo, olha, é para sua segurança, porque a gente já viu situações assim que parecem impossíveis no momento, mas que aconteceram. Então, quanto mais você tiver, né, seguro e mais respaldado, melhor. E principalmente nessa área que esbarra muito na questão ética, né? É o que a doutora comentou sobre ter sobrado um embrião e um dos pais ali faleceu. Demora muito para sair, por exemplo, jurisprudências nesse sentido, porque o direito fica discutindo em cima disso e há uma divergência de pensamentos muito grande. Então, até sair alguma jurisprudência mais sólida, acaba ficando um limbo, né? E o médico precisa trabalhar, ele precisa estar resguardado de alguma forma. Então, eu compartilho dessa opinião. Quanto mais completo for o documento, melhor para não ter dor de jurisprudência, para você ter uma ideia, já teve situação de uma paciente não engravidar e querer entrar com processo. Imagina, assim, já tem pacientes que fazem 10, 15 e não engravidam. E isso tá no termo, porque infelizmente a gente está longe de 100, né? No melhor dos mundos do universo, 70, 75, assim, se a gente for ver o melhor dos casos. Então, não existia, obviamente, jurisprudência, não existia processo, mas assim, para você ver como são coisas que, assim, às vezes a paciente nem entende aquilo, mas ela assinou, né? Era difícil. Isso que eu ia comentar, porque muitas vezes o cliente vira e fala, mas eu não corro o risco de sofrer uma ação.
O risco sempre tem, porque muitas vezes o paciente pode entrar com uma ação, mesmo sem ele ter o direito respaldando ele, mas ele pode entrar. A gente não pode impedir que ele entre com a ação. A questão é você estar respaldado de documentos que melhorem, né, a sua defesa e mitiguem o máximo possível o dano de você perder a ação. Eu sempre explico. Eu tenho uma apresentação cada vez maior lá de PowerPoint que eu mostro. É importante você mostrar dados, estatísticas, idade. Então, assim, vocês que são jovens, uma consciência, a idade do óvulo, sabe? Então, assim, a gente tenta todo dia falar a mesma coisa. Mas é uma área complicada, né? Sim. Então, E envolve o emocional. Muito, né? muito. Isso é complicado. Eu tenho uma dúvida que surgiu aqui, que eu lembrei dela, eu sempre fico pensando. Se tem um embrião e o casal se divorcia, o que acontece? Ele tem que ter feito essa escolha antes, hoje em dia, entendeu? Então, tem lá no termo, se vocês eventualmente se divorciarem, o que vocês querem fazer com o embrião. Então, você tem lá, manter o embrião, descongelar o embrião. Então, isso tem todo já uma escolha antes. Essa mulher, por exemplo, se eu me divorciei, mas tem um embrião e eu quiser fazer a transferência, se estiver acordado antes, pode? Não pode? É só com o esposo autorizando. Entendi. Eu sempre pensei nisso. Sempre tem que ter, assim, a partir do momento, a não ser que você use um sêmen de doador, né? E você tem uma produção independente, a partir do momento que você tem ele já fertilizado, aquele homem, ele também é responsável. Então, ele tem que assinar. Ele tem que assinar. Então, por isso que já deu muita confusão. Depois ele paga a pensão, né? Esse é o ponto. E é dele, né? E é dele. Então, por isso Paga que eu gosto pensão, muito das pacientes ali, né? que querem fazer independente, elas têm dúvida, assim, eu falo, gente, faz independente. Porque, assim, se você quer ter autonomia, com produção independente, exato. não tem outra forma, né? E hoje pode escolher as características do doador? Como que funciona essa parte? Acho que é uma dúvida meio geral, assim, né? É muito Quando vai fazer uma né? reprodução independente. Pode, tudo. A gente tem, a legislação, ela permite que a gente importe sêmen americano, né? Ou de qualquer outro país, mas a gente usa o sêmen americano. Então, você tem na legislação americana, é um site, né? A gente usa o da Fairfax, que é o que eu mais uso. Então, você tem lá todas as características possíveis e imaginadas, inclusive foto, booking, um medical profile inteiro, genético, voz do paciente. Então, assim, ela tem todas as opções possíveis e imagináveis. Daí, a gente importa esse sêmen, né? O que não pode no Brasil ainda, né? É você ter aquela ID option, que é conhecer o doador, né? Lá pode. Inclusive com doadoras de óvulos, né? No Brasil, gametas, sêmen e óvulos você não pode conhecer, a não ser com uma resolução nova se você usar o parentes até 4º grau. Que isso é super novo, né? Pra doar, né? Daí você pode, tem que ser parentes até 4º grau sem consanguinidade, né? Mas, senão, você não pode conhecer. Mas você realmente pode selecionar qualquer característica que você quiser. Que legal. Não fazia ideia. E doação de óvulos no Brasil, doutora? Como que funciona hoje? É comum? É mais comum lá fora? Como que acontece? No Brasil, hoje em dia, está muito mais comum porque as mulheres têm atrasado muito a maternidade, né? Então, só para você ter uma ideia de chances, por exemplo, uma mulher até 40 anos, tá? Ela vai ter ali entre os 70% e os 20% de chance, dependendo da idade que ela começou. 20 no 40 e 70 mais para jovem, né? Até os 44 anos, essa taxa cai para 2% de chance, tá? Então, é uma perda muito rápida da quantidade e da qualidade do óvulo, né? Então, se a paciente, ela ou está numa menopausa já, ou menopausa precoce, ou essa falência ovariana que leva a uma redução da qualidade, a gente usa banco de óvulos, né? Então, hoje em dia é muito comum, né? A legislação, ela é um pouco complicada, então exige que seja compartilhada, não pode conhecer, né? O que, na verdade, dá uma certa segurança na maioria das vezes, né? E agora a gente tem essa resolução do CFM que permite que seja até 4º grau,
A mulher até 37 anos, né? O homem até 45, que possa também doar, né? Então tem uma legislação, né? Mas é muito comum. E a gente tem bancos, né? Já bem estruturados. Na Clínica Mãe a gente tem, né? Mas é um serviço muito sério e muito bem, assim, assessorado pelas resoluções, né? Então ele segue, assim, uma regra bem específica, sorologias, exame de cariótipo, que é genético. Então é realmente um tratamento muito sério, mas que eu particularmente gosto muito, porque ele permite uma gravidez, né, a formação de uma família, de um sonho, de mulheres que jamais poderiam ter filhos, né? Então, realmente, e as taxas são muito boas. Né? Olha, muito legal. E tem uma idade específica, não sei se a legislação falaria sobre isso, limite para que essa mulher tenha uma gestação com óvulo próprio ou com óvulo doado? Já teve no passado, que era 50 anos, né? Hoje em dia não tem mais, né? O que tem, né, é assim, um certo bom senso, né? A paciente que tenha mais de 50 anos, a gente tem que ter uma avaliação cardiológica, uma avaliação clínica, né? Uma certa segurança, né, nas complicações obstétricas, que ela vai ter uma gestação saudável, né, que permita você fazer esse tratamento, né? Então, isso daí vai muito do bom senso. Por exemplo, a Cláudia Raia. Eu ia falar dela. Ela, né, assim, ela é um exemplo de mulher que é o que eu falo para minhas pacientes, que ela, assim, ela mereceu aquela gravidez, ela se cuidou a vida toda. Ela não né? chegou a fazer tratamento, né, doutora? Eu não soube muito da história. Então, a história dela é bem, assim, foi bem polêmica, né? Então, ela chegou e parece que não deu certo, depois, a princípio... teria feito ou não, mas assim, independente do tratamento ou do óvulo, né, que foi, o que a gente vê nela é que realmente uma mulher que se cuida, que tem uma saúde, ela pode ser mãe, né, com 55 anos. E foi tudo bem, né? Óbvio, como qualquer gravidez, teve suas dificuldades, mas você vê que ela é uma paciente que pôde fazer isso, né? É diferente de uma menina que nunca se cuidou, que é hipertensa, diabética, né? Então, realmente, daí vai muito no bom senso. Tem alguns limitadores. E antes, ali no começo da carreira, o marketing era bem diferente, né? Como que você enxergou essa transição? Como que você se adaptou para as redes sociais, TikTok, vídeo, podcast? Como que foi tudo isso? Foi péssimo. Eu acho que aí foi um dos grandes erros, porque assim, eu sou de uma geração, gente, eu sou da UEL, da turma 52. A gente aprendia que isso tudo era errado. Era contra a lei, era errado, era feio, era, sabe? Então, assim, foi uma mudança muito rápida, né? Do que a gente aprendeu a vida toda que era errado, né? E agora pode. E agora pode ter coisas que a gente nem imaginava que poderiam, sim. Então, assim, foi um susto, né? Eu acho até que eu atrasei, que talvez era uma das coisas que eu mudaria na minha vida, mas no início, você cria uma resistência, né? Vergonha, medo, né? Você fazer algo que vai totalmente diferente daquilo que você aprendeu, né? Eu sou filha de médico, então eu sou de uma medicina... A UEL era muito tradicional, né? Ainda eu acho que mas na minha época era demais de tradicional, né? Então, foi uma das grandes dificuldades, assim. Até hoje eu digo que eu acho que passou, mas assim... Faz tempo que eu tô nessa transição, né? Então foi bem difícil. E o que mais te incomoda hoje nas redes sociais, olhando para essa parte médica? Eu acho que, ao mesmo tempo que ela abriu espaço para muita gente, né, muita informação, eu acho que se confunde muito ainda, assim, é muito fácil de você mostrar algo que você não é, sabe? Eu acho que muita gente ali se confunde, às vezes, com profissionais que não têm tanto preparo assim, né? Então, não que a pessoa também... precise ter doutorado, assim, né? Mas, por exemplo, o médico, eu sempre falo para os meus pacientes, é muito importante você perguntar onde ele se formou, onde ele fez residência, né? Assim, você tem que ter uma boa formação para você ser bom médico na maioria, sempre, para tudo na vida, né? Então, hoje eu vejo que às vezes abre espaço para muitas pessoas que talvez não estariam tão preparadas e não estão para dar uma informação que é séria demais, né? E você não tem, a maioria das vezes, você não tem muito como discernir mesmo, né? Porque até a gente, leigo, né, é vendo. muito difícil, Exato. Então, eu acho que
Mas é difícil, né? Como que você conseguiria fazer um equilíbrio disso, né? É que na vida dela ele vem, né? Então, por exemplo, uma live, né? Depois você passando, você tendo, né, o conhecimento do médico, né? Hoje tem aqueles grupos, um fala pro outro, né? Eu acho que a verdade sempre vem. Sim. Mas às vezes o preço até essa verdade chegar é um pouquinho alto, né? Eu acho que esse que é o grande risco da internet para tudo, né? Eu ia comentar. Eu acho que em todas as profissões tá meio assim, né? A internet tá recheada aí de experts ricos e super famosos. Carros alugados para fazer aqueles vídeos depois. BMW, Mercedes alugado. E assim, quem paga o pato, no fim das contas, é o cliente, é o paciente, né? Que muitas vezes contrata um médico que não tem muito conhecimento na área, ou contrata um advogado que igualmente não tem conhecimento na área e acaba tendo um prejuízo. Mas como a doutora falou, eu acho que no mercado, o mercado é brabo. O mercado, na hora do vamos ver, o profissional não se sustenta. E é natural que ele comece a decair. A decair. E o duro só é assim, nesse percurso, o preço, né, que já foi pago, né? Mas, assim, não sei se isso teria riscos, como... né? Não tem como, São riscos controlar. da vida. É o famoso charlatanismo, né? Que fala. Isso. Eu ia comentar que sempre existiu, mas agora é mais amplo, né? Agora é global. Agora é mais fácil, e parece mais que é mais aceito também, né? Eu olho cada coisa, principalmente na minha área, eu falo, gente, pelo amor de Deus, tá tudo errado. E todo mundo acha que pode falar qualquer coisa. É complicado. E, doutora, conflitos dentro da sua vida pessoal e de mulher empresária. Qual é o principal? Que você se pega ali olhando e fala, nossa, eu tenho essas responsabilidades, mas eu também sou a Paula, eu também sou mãe. O que mais pega na sua rotina? A Helena. Helena? Eu sou... Eu sou uma mamãe vovó, como todo mundo fala. Como eu fui sempre sozinha e a maternidade foi uma surpresa para mim, por incrível que pareça, foi um susto. Eu tenho um apego e um ciúmes, uma relação com a minha filha muito intensa mesmo, né? E não me arrependo, assim. Então, eu sempre tenho esse conflito. Então, você nunca vai me ver atendendo um dia inteiro sem ligar 10 mil vezes pra dona Norma, que me ajuda em casa, sem falar com a avó dela, que às vezes está, entendeu? Então, eu não consigo realmente desapegar, mas assim... Ela é minha única filha, né? Então, a maior dificuldade que eu tenho é essa. Eu falo, se eu tivesse um filho hoje, eu acho que eu ia parar tudo, gente. Eu ia ficar 2 anos grudada no bebê. Eu já não ia mais conseguir fazer o que eu fiz. Se você pensaria em ter outro filho. Então, eu adoraria, né? Até porque me casei novamente. Eu gosto muito de ser mãe, mas é impossível na minha rotina, né? Rotina. E ela agora depende bastante do meu cuidado, porque ela tá pré-adolescente, né? Então, quantos anos tem? 11. Mas é esperta, Helena, hein? Não parece que tem 11. Não em pingo d'água. Ela é muito esperta. Então, ela é uma menina muito ativa e, assim, realmente... E ela exige também. Como ela foi acostumada a ter sempre atenção, então ela também não é muito compreensiva quando não tem. Então, o mais difícil é administrar a Helena. Mas, assim, eu consegui. Né? Eu posso dizer que eu consegui. A gente nunca vai ser perfeito, né? Mas, assim, no dia a dia, o que eu mais tento me esforçar é isso, sabe? Tá sempre ali presente na vidinha dela. Sim. E como você coordena a vida de casada nessas indas e vindas São Paulo e Londrina? Isso acho que exige mais paciência do Thiago do que outra coisa, né? Ele é mais paciente, assim. Eu sou mais intensa, eu acho que... sinto mais, choro mais, reclamo mais, rio mais, sabe? Ele equilibra. Então, eu acho que isso é mais mérito dele do que meu. Esse equilíbrio de conseguir equilibrar. Exatamente. É aquela falsa ideia de que de que tem que ser igual, né? Exato. Pra mim, gente, tem que ser o oposto. Porque eu também sou assim. Eu tô feliz, eu tô muito feliz. Eu tô triste, eu tô muito triste. E eu fico nervosa e não sei o quê. Se não tiver alguém um pouco mais... tranquilo pra levar, nossa senhora. O Carlo, Paulo e o Thiago aqui são pessoas campeãs. O Carlo não é tão, assim, tranquilo, mas ele ainda consegue ser mais centrado que ele eu. Ele é muito tranquilo. Então, esse é o ponto, do equilíbrio entre o seu perfil e do Thiago hoje. Eu acho que sim, né? E você entender tolerância, né? Eu acho que você tem que entender o lado do outro, né? Isso, com a vida, a gente vai aprendendo também, né?
Eu mudei muito depois da maternidade. Eu sou outra pessoa muito mais calma. Eu digo que a Helena me deixou uma pessoa melhor. E a minha irmã tá aqui, não me deixa mentir. Eu era muito... Sério, eu era muito mais estressada, muito mais nervosa, assim, sabe? E você acaba enxergando a importância de outras coisas, sabe? Então, eu acho que ela me ajudou muito nisso, né? Então, você conseguir enxergar. Exato. Bom, eu já vou passar pro bate-bola, então. Que Sim, tem só tem mais uma que eu queria perguntar. Pode. Mas eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. O que você mais valoriza na vida? Eu pensei nisso, ela. Helena. Óbvio. A gente já sabe, né? Eu tinha que perguntar. É a felicidade dela. Eu acho que tudo que eu fiz até hoje, né? Apesar de não ter sido perfeito, né? A gente teve momentos difíceis, né? Até, assim, na vida dela, que acabou acontecendo. Mas eu acho que é ela estar bem, sabe? Eu acho que com certeza. Que bacana. Ela já dá alguma ideia do que ela pretende fazer, de profissão? Ela fala bastante em psicologia, sabe? Psicologia. Eventualmente ela falou alguma coisa sobre psiquiatria. Ela é muito... A Helena, ela é bem observadora e ela não é porque é minha filha, gente. Ela é muito inteligente. Ela lê bem as perceptiva. pessoas. Isso. Ela tem isso. E ela sempre entra nessa área. Que legal. Eu acho que seria... Eu gosto bastante de psiquiatria. Acho que se eu tivesse feito medicina, seria a área que eu fico fascinada, assim, por essas coisas. Eu queria fazer medicina, gente, mas... A vida me mandou pra contabilidade, depois de uma fisioterapia. Não, né? eu não queria, mas não. Eu fui querer fazer medicina quando eu já tava mais velha. Falei, putz, devia ter feito medicina. Exatamente. Minha mãe vai ouvir isso. Nossa, mas ela vai me dar uma carcada. Eu falei pra você. Vamos lá, então, pro bate-bola. Doutora, qual você considera a maior habilidade de um médico empreendedor hoje? Disciplina. Eu acho que tem que ter disciplina. É o dia a dia, sempre você tá assim, focado. E é o que eu sempre falo para pessoas que estão começando. A disciplina é o mais difícil, porque a gente cansa. Sim. Eu canso também, mas todo mundo cansa. E é nessa hora que você cansa que você tem que continuar. Fazer o que tem que ser feito. Porque cansar todo mundo vai, né? Então, nossa, mas como você aguenta? Aguenta porque tem disciplina. Eu acho que você tem que realmente seguir firme. Disciplina nisso. Em tudo. Legal. Melhor coisa que não te aconteceu? Eu não ter começado o anticoncepcional, que eu ia começar para congelar óvulos, daí eu engravidei da Helena. Olha que legal. Não deu tempo. Então eu ia para congelar óvulos, né? Porque na época eu não podia, né, engravidar. Engravidei, mas não podia. E daí eu não consegui, porque eu engravidei. Então, e aí descobriu porque foi fazer algum exame para começar a tomar? Ou... Eu descobri porque minha tia, que é advogada, no Natal aqui, achou que eu tava estranha e falou que eu tava grávida, imagina. E eu acertou. Fazendo isso. Daí, só para falar para ela que eu não tava, eu falei que vou fazer o teste. Você vê o absurdo. Interessante. Negação, né? Exato. Muito interessante. Teve uma situação parecida. Minha mãe encasquetou também que eu tava grávida. E daí eu já tenho muita vontade de ser mãe, né? Eu tô só basicamente esperando casar, que vai ser em abril do ano que vem. Mas eu já comecei a ficar pôr a mão na barriga, assim, falando, pega não sei o que, eu não posso, tô grávida. Ai. Doutora, se pudesse dar um conselho a si mesma, quando estava lá no começo, qual seria? Acredito que eu teria me posicionado nesse mercado digital um pouco antes. Acho que um pouco antes. Acho que eu fui um pouquinho atrasada, assim, sabe? Por essa questão de vergonha, de contenção, a formação que eu tive muito tradicional. Eu acho que isso me segurou um pouquinho. Talvez eu teria um pouquinho antes, né? Ter me atentado um pouquinho antes. Hoje mas ainda é muito comum essa relutância no direito, eu também vejo isso, entre amigas advogadas, até mais jovens, elas têm uma relutância, mas eu acho que é pela questão da exposição. O que vão dizer de mim, vão me criticar e tal. E não adianta, né? Hoje essa é a nossa vitrine. Exatamente. E o direito, eu acho que, assim como a medicina, a gente não tem um portfólio, né, do trabalho para mostrar, olha, esse aqui é o meu trabalho. O cliente, ele só vê que você realiza de fato um bom trabalho depois que ele já te contratou. Mesma coisa do paciente. Ele tem que ter uma conexão com você. E, claro, no caso da fertilidade, o resultado, muitas vezes, é
independe ali da técnica, né? Tem muito da biologia falando por si. E o direito também, porque tem o juiz, né? Exatamente, que não é só você. Que às vezes é uma caixinha de surpresa. Mas assim, ele só consegue ver se você é um bom profissional depois. E de certa forma a rede social ajuda, né? A você expor, né? A forma como você expõe, consegue gerar ali uma conexão com o cliente, com o paciente. Eu acho isso bem legal. Bem legal. Perfeito, doutora. Acho que era isso. Foi um prazer recebê-la. Foi um prazer mesmo, doutora. Muito legal conhecer esse outro lado, né? Por trás da doutora Paula, a Paula Pessoa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora. 1 hora foi pouco para falar desse assunto, que por mim a gente estenderia aqui. Muito obrigada mesmo pela presença. Obrigada, meninas.